Olá, turma, sejam bem-vindos ao nosso curso técnico de programação de jogos digitais e nossa unidade curricular é Fundamentos da Programação de Jogos Digitais, ok? Que é o professor Sidney que vos fala. E hoje vamos dar continuidade aí na nossa aula. Só comecei no slide errado ali nas tarefas já, né? Deixa eu voltar lá. No primeiro. Aí, desculpa aí. Então, a nossa jornada hoje é conhecer um pouco aí a história, a evolução dos jogos digitais durante a década aí, tá? Então esse é o nosso terceiro item da aula aí, a gente já teve alguns encontros antes, né? Então a gente vai dar continuidade aí, tá bom? Vai ter atividade no Classroom lá depois, então já tô com a sala de vocês aí, vocês também eu acho que têm acesso aí, daqui a pouco a gente entra lá para ver a atividade. Então nessa aula nós vamos ter um tempo mais curto, né? A gente vai até 8 horas, então tem um tempinho aí, 20, 25 minutos. 25 minutos de aula, na verdade. Vamos aproveitar então. Então a gente vai ver questão, o que é um jogo digital, suas características, e conhecer um pouco da história, a evolução aí dos jogos digitais durante as gerações, tá? Desde o comecinho lá, do início dos primeiros jogos, dos primeiros consoles, tá ok? Não sei se vocês já tiveram esse curso, tiveram algum conhecimento sobre essa evolução, essa história aí de game. Mas bora lá. E eu queria fazer uma pergunta para você, você pode usar o chat aí para responder, né? Já vou abrir o chat ali para mim ver quem que tá ali. Alguém me respondeu, já li bom dia, alguma coisa assim? O Anderson, né? Opa, professor, beleza? Beleza, Anderson. Então vamos lá, fazer uma pergunta para vocês aqui então. O que é jogo digital? O que você entende em relação dessa frase, né? Essa frase que eu vou falar para vocês agora, ó. Sistema formal fechado que subjetivamente representa uma extensão da realidade. Só não abre o microfone aí que vai dar um monte de microfonia. Só deixa do professor lá, do professor dá certo. Jogos online, o Rafael falou, jogos online através de dispositivos. Tá, o que é jogo digital? É isso aí que ele falou. Mas referente a essa frase aqui, o que você entende dessa frase aqui? Ó? Sistema formal fechado que subjetivamente representa uma extensão da realidade. O Eduardo ali complementou também, ó, todos os jogos que precisa da internet. Pode ser também, Eduardo. Já vamos complementar aí a tua resposta. Né? A resposta não seria isso, mas tenha sentido aí o que você falou. Mas só de ser digital não precisa necessariamente de internet, né? Digital ele pode ser que use uma máquina, né? O César, é jogo que representa um outro mundo fictício. Aí, César, respondeu a frase, né? Que eu perguntei sobre a frase também, o que entende sobre a frase. Duas perguntas ali. Cauã, jogos que funcionam em um dispositivo eletrônico. Aí, melhorou a resposta, Cauã. É isso aí. É nessa linha aí, jogos digitais e jogos tradicionais. Lembra que a gente falou de jogos tradicionais na aula anterior? Então agora a gente está partindo para entender o que é jogos digitais. Tá? Então, já me ajudaram bastante aí com a resposta de vocês, já contribuíram. Vamos entender então, vamos consolidar isso melhor, esse conceito aí. Então, o jogo digital vem da palavra, né, jogos eletrônicos ou videojogos, né? A gente também fala de videogame, né? Então ela tem origem aí essas palavras aí. Possui o mesmo conceito de jogos que vimos na aula anterior. A gente viu lá sobre tabuleiros, lembra? Porém, é diferenciado e potencializado pela interação do usuário por meio de periféricos e sistemas tecnológicos. Então aqui que fica a dica da diferenciação aí do nosso jogo digital, né? Qual que é? Ela tem aqui, ela é diferenciado e potencializado, interação com o usuário por meio de periféricos e sistemas tecnológicos, né? Controles e sistemas eletrônicos, né? O hardware do computador ou o hardware do próprio console. Conectados por componentes de hardware e software, isso que eu falei para vocês. Esses sistemas são conhecidos por plataformas como, por exemplo, computadores. Então a gente tem aqui a questão de computadores. Nós temos aqui os arcades, que são os fliperamas. Não sei se vocês jogaram fliperama já. É mais da minha época e do Bordrini aí, que a gente ia para os bares, né? Os bares não eram tão mal vistos que nem hoje. E alguns lugares que tinha fliperamas também,
para jogar. A gente jogava, né? E os consoles, e tinha locadoras também que tinha os consoles, né, pra gente poder jogar também. Então, fliperama, consoles e os portáteis e os celulares hoje, né? Hoje em dia nós temos os portáteis e os celulares. Então, todas essas tecnologias aí estão dentro desse jogo digital, tá? Precisando de internet ou não, né, Cauã? Tá certo? O Vitor, ele concordou ali também. Jogou muito fliperama, Anderson? Eu joguei muito fliperama também. Eu era adolescente ali, né? Tinha até um jeito de burlar lá no botequinho que eu ia lá, burlar a ficha para ter mais tempo de jogo lá. A gente era terrível, né? Não é orgulho de falar isso, não. É só compartilhando com vocês. Não façam isso. O Vitor muito arcade, jogou muito arcade, né? Muito arcade, né, Vitor? Então tá aqui, né, algumas referências nossas, né? Não sei se vocês jogam e gostam de jogar. Tem o Mario aqui, né? Tem alguns consoles aqui, né? Não sei se vocês conhecem. A gente já vai estudar um pouco mais sobre isso. Aqui os PC Gamer, né? Esse jogo aqui, essa imagem aqui eu não reconheço qual que é esse jogo aqui. Se alguém souber, me fala aí. Jogamos muito Sonic, Eduardo. Joguei muito Sonic, joguei Donkey Kong, adorava Donkey Kong, Mario, Donkey Kong. Jogava bastante PS, né? Futebol, volante, Pokémon, né, Vitor? Anderson. Valorant. O Vitor falou isso, Valorant. E o Anderson Pokémon. Então, esses são esses jogos aí que mexeram com a gente aí e mexe até hoje, né? E características dos jogos digitais, né, turma? Vamos lá, falar algumas características que nos atraem e nos fazem ficar fixos aí, consumir esse produto aí. PS, Vitor, joguei muito PS, jogava lá rumo ao estrelato, jogava sozinho, né? Construía lá meu jogador. Bomba Pet também, Cauã. Marvel Rivals também, joguei bastante. Ah, vocês também jogam essas coisas aí? Pensei que era só da minha época. Overwatch, Overwatch, o Victor falou ali. Mortal Kombat, joguei muito Mortal Kombat. Eu gostava muito de Street Fighter, né? Mortal Kombat eu jogava, mas não gostava muito. Mas é muitos jogos aí, né, turma? Vocês também são afiados no game aí, pelo jeito, né? Eu tô percebendo aqui. Então vamos lá ver quais que são as características, né? Foco, interatividade e segurança, né? O foco traz a capacidade de concentração do jogador nas ações, objetivo e desafio do jogo. O Cauã falou que game na veia, Rafael também. Isso aí, turma. O game é muito bom, né? Ele traz essa questão aí de liberdade, de interatividade, de prazer, né? E nos leva num mundo aí diferente aí, nos relaxa. Pra vocês terem uma ideia, o mercado do game hoje ele é o primeiro, né? Tá em primeiro lugar aí de, de, de consumo aí, que o mercado que mais fatura também. Então, nas características aqui, o foco, capacidade de concentração e jogador nas ações, objetivos e desafios do jogo. Interatividade, capacidade do jogador de realizar ações participativas, sociais e corporativas. E segurança, elementos que causam gatilhos de cuidados, prevenção ao jogador, como ferimentos, mortes e complicações de forma lúdica. Então essas são as questões, as características que a gente encontra dentro do jogo, né? A gente encontra a questão do foco, a gente encontra muito, né? E é por isso que ele é um videogame, é um jogo, né? A questão da interatividade, né? E a gente conversa muito isso sobre no nosso curso aí de game design. A gente trouxe a literatura, o cinema para transformar em jogos, né? Qual que é a diferença disso? A interatividade, né? A interatividade que faz a gente gostar mais do jogo. Hoje ele é mais atrativo do que o cinema, do que a literatura. E a segurança, né? Que são esses elementos aqui que eu estou falando, não de segurança de entrar com a sua senha e login, não. Segurança lá, os cuidados, prevenções do jogador, ferimentos, morte, complicação, da forma lúdica. Tá ok? Também temos a parte de conflitos, desafios e divertimento, né? Mais essas questões aí. Então, foco em interatividade e segurança, essa é a primeira etapa. A segunda parte aqui a gente fala de conflito, desafio e divertimento. Então, uma das características também, né? Então, guarde isso aí no coração de vocês aí, que a gente pode ter esse conteúdo caindo na prova para vocês aí. Então, a parte de conflito também é interessante aqui, a característica do jogo digital.
elemento que causa sentimentos de enfrentamento, questionamento ao jogador, como medo e responsabilidade, ok? Também temos a questão de desafio, que eu acho que também que pesa bastante aqui, depois da interatividade, é o desafio, é o que faz a gente jogar e gostar do jogo, né? Um jogo ele não pode ser muito difícil e também não muito fácil. Ele tem que atrair ali o espectador, ali, o jogador no caso, né? Apesar de ter público para jogos muito mais difíceis, muito mais elaborados, muito mais complexos, existe público para isso, sempre vai existir. Né? Tem que ver qual o público que você quer atingir. Mas o desafio é um dos elementos aqui das características dos jogos digitais que nos atrai. Elementos que causam sentimentos de superação, poder ao jogador, né? Uma das questões que nos atrai aqui é esse sentimento aqui de superação e o principal deles é o poder, né? Todo mundo quer ter poder, todo mundo quer ser campeão, todo mundo quer conquistar, ganhar, ser alguém. E esse sentimento que traz do mundo real para a virtual, para a realidade virtual, que no caso do jogo, do game, nos atrai muito. E a outra questão aqui é o divertimento, né, turma? O divertimento que está incluso aí. É o lazer nosso, né? A gente passamos horas ali jogando e às vezes acabamos nem percebendo quanto tempo passamos jogando. Elementos que refletem emoções, experiência positivas ao jogador, né? Então, por causar essas experiências positivas aí de tudo isso que a gente falou, nos gera divertimento, né? Adrenalina, dopamina, são hormônios ali que nos trazem felicidades, né? E nos fazem ficar mais tempo nos jogos, ok? Até aqui tudo bem, turma? Tudo tranquilo? Sim, sim. Aí vamos entender agora algumas eras aí dos videogames aí. Muito sim aí, obrigado pela resposta de vocês. A era dos games, então, vamos entender um pouco aqui as origens lá. A primeira era foi lá de 50 a 72, tá? Então guarda aqui essa fase aqui, a primeira era. A gente teve depois a revolução dessa primeira era, em 72 já, na sequência aqui, ó, com os arcades. Tá? E depois aqui em 83, bem na época que eu nasci aqui, ó, em 83, eu sou de 83, os PC, né? Eu já joguei Mario aqui nesse PC. Então tá aqui, ó, console videogame. Na verdade o IBM veio junto aqui, mas vieram os consoles aqui dos videogames aqui, né? Nessa época aqui de 83. Guerra dos Consoles em 85 aqui, representado por Sonic e Mario Bros. Foi a Guerra dos Consoles aqui, Nintendo e PlayStation, tá? Sony aqui em 95 lançou o 3D na indústria, né? 95. Então são épocas aqui que vocês não acompanharam, né, turma? Mas eu acho que vocês têm que saber, é bem importante vocês saberem. Não sei se vocês tinham esse conhecimento aqui. Então, a Guerra dos Consoles entre Sonic e Mario, né? E a era dos jogos online aqui, eSports, que começou em 2000 e vai até a atualidade, tá? Depois aqui tem essa questão aqui, muitas pessoas falam que já existia o eSports, né, jogos online antes de 2000. Vou dizer para os senhores que sim, que existia, mas com uma confederação, com umas normas reconhecida mesmo, ela foi em 2000, tá ok? Então depois vai ter perguntas ali sobre isso e vocês não me questionem. Existiu antes eSports antes, sim, mas foi consolidado oficialmente aqui como esporte em 2000. Vamos lá então, primeira geração. Então voltando ali, complementando a primeira etapa que a gente estava ali, antes de cair a nossa, jogarem uma bomba aqui em nós, né? Eu falei para vocês não apertarem o botão aí, senão derruba eu. Primeira geração lá, 71, 77, foi lá o surgimento do jogo do Pong. Não sei se vocês conhecem. Quem conhece o jogo do Pong aí? Foi desenvolvido pela Atari. Eu tive esse console da Atari aqui quando eu tinha 8, 10 anos. Conhece, Vitor? Conhece, Cauã? Conhece?
Beleza. Então eu tive esse console do Atari aqui. Joguei Pong, Enduro, Hero, Pac-Man, tudo aqui nesse console aqui já tinha, tá? Nos primeiros consoles. Então aqui é representando o jogo do Pong. E na segunda geração aqui nós temos de 78 a 83, que é o período aqui que eu já estou nascendo, ainda nasci, os consoles nasceram quase junto comigo. Geração onde os consoles apresentavam processador de 8 e 4 e 8 bits. Então guarde essa informação aí, né? Nós temos aqui na segunda geração 4 e 8 bits. Os jogos do Atari são mais populares dessa época, como exemplo do Popeye. Eu já joguei Popeye e o Pac-Man. Quem jogou Popeye e Pac-Man aí? A galera, vocês são do game mesmo, hein, turma? Do game mesmo. E a terceira geração, então? Terceira geração nós temos ali 84 e 90, geração onde teve a estreia do, né, Nintendo, o Super Nintendo aqui, o Nintendo Entertainment System. O Nintendo também teve o Master System, que é o Sega, né? Quem já jogou um Sega aí? Sega! E o símbolo do Sega é o Sonic, né? Vocês estão afiados mesmo, hein, turma? Vocês conhecem tudo aqui de game, né? Então conseguiu chegar a algumas produções aqui dentro desses jogos já com 16 bits. Então a gente pulou de 4 8 bits da segunda geração para 16 bits na terceira geração, né, César? Sonic é muito top, gosto também bastante. Exemplo de jogos dessa geração foi aqui o Sonic e o Super Mario Bros, tá? A quarta geração de games nós temos aqui de 90 a 95 e ela é representada aqui ainda pelos 16 bits com a evolução do Nintendo com o Super Nintendo, né? Então aqui na terceira geração nós tinha só o Nintendo, né? O Nintendinho. E depois a gente teve aqui a evolução, tendo a entrada do Super Nintendo aqui na quarta geração, tá, turma? Então o Sega com o Mega Drive. Então o Sega aqui passou a ser chamado de Mega Drive, né? Quem teve aí Mega Drive aí ou jogou no Mega Drive, né? Eu não tive Mega Drive, mas joguei. A gente trocava os consoles com os amigos. Um ficava com o Super Nintendo, outro ficava com o Mega Drive, outro ficava com... Qual o outro console que tinha? Tinha mais um. Já vou lembrar já. Exemplos como Super Mario World, joguei muito. Bomberman, joguei bastante. Donkey Kong Country também joguei muito. Adoro. O meu predileto aqui, desses três aqui, é o Donkey Kong. Crash depois, né, no PS2, no PS1, PS2. Mas aí as evoluções para frente. Quinta geração de game, Doom. Boa, Anderson. Doom também é top demais. Quinta geração, Crash Bandicoot, né? Muito bom mesmo. Vocês são fera no jogo, hein, turma? Difícil encontrar uma turma que tá tão afiada assim nas atualidades dos games, principalmente dos games antigos aí, né? As raízes aí, né? Nossa raiz do game. Já zerou o drive, Cauã? Top, hein? Pulamos então da quarta geração, né, turma, para a quinta geração aqui, de 95 para 2000. A quinta geração estabeleceu o início dos 32 bits. Então a gente pula dos 16 bits para 32 bits. Segunda geração, 4 8 bits. Terceira geração, né, 16 bits e agora 32 bits, né? Então vamos guardando aí essas informações aí. Posteriormente aqui, já na sequência, a gente já tem 64 bits. Dentro dos jogos estão aqui o Pokémon Stadium, né, Zelda e o 007 GoldenEye e o surgimento do Nintendo 64, né? Esse videogame que eu queria falar, né? A troca de console lá na minha época, a gente trocava e emprestava entre os amigos lá, porque um tinha 64, outro tinha Mega Drive, outro tinha Super Nintendo, e daí logo na sequência ali os Playstations, né? PlayStation 1 e 2, tá? Então aí Nintendo 64 chegando na área, nessa época aí, nessa década aqui. Pro Evolution Soccer, joguei muito Pro Evolution Soccer, fazíamos campeonato lá no bairro, né, de quem era melhor no futebol. Então, meu predileto também de todos os jogos era futebol. Depois eu acompanhei a evolução dos futebols, né, daí pro PS depois, até a atualidade. Depois joguei FIFA, não sou muito fã do FIFA, mas também cheguei a jogar bastante FIFA. Hein, Davi, já ganhou um desse?
Mario 64 Anderson, o Davi falou que já ganhou. Bomba Pet é o melhor, é verdade. Bomba Pet aí. Tem os nossos brasileiros ali, né? O Brasileirão, né? O Brasileirão e a narração brasileira ali foi show de bola, né? Metal Gear, joguei bastante Metal Gear. Gran Turismo muito também, né? Que é o surgimento aí já do PlayStation. Nós somos raiz, né, César? Eu vi que vocês são raiz aí, hein? Então aqui temos, né? Alguns games aqui, o Pokémon, Gran Turismo, né? E o nosso Game Boy aqui, também não sei se vocês chegaram a conhecer, a ter o Game Boy. Eu não fui tão boy assim para ter o Game Boy, né? O God of War, boa, Vitor. Eu não fui tão playboy assim para ter um Game Boy, porque eu achava que quem tinha Game Boy tinha que ter um recurso mais, um financeiro melhor, né? É, só quem que ia para os Estados Unidos, quem tinha um dinheirinho aí. Eu também, só conheci o Game Boy. Eu já joguei no Game Boy. Eu tinha conhecidos, amigos que tinham Game Boy. Peguei na mão, joguei, via pessoas jogando perto de mim, né? No ônibus, na escola, mas eu não era tão boy assim, não. O Vitor jogava PS2, PS3. É, Vitor, eu parei nos meus consoles da minha infância ali, até o PS2. Não cheguei a ter PS3, PS4, PS5, eu fui pro... Fugiu aqui o console da Microsoft. O... Não, da Microsoft o One, é o Xbox, fugiu da cabeça aqui agora, ainda bem que a equipe ajudou aqui. Eu pulei do PlayStation e fui pro Xbox, do nada, assim, né? E fiquei um tempão com o Xbox. Agora que eu tô estudando comprar um console de novo, aí quero, minha vontade de ter o PS5, né? Vamos ver aí o que vai acontecer esse ano aí. Deixa eu ver, o Rafael falou aqui, tem um filme que fala sobre isso, muito bom. Qual o filme que é, Rafael? Me diz aí. Então tá, eu não tive Game Boy, achava que quem tivesse o Game Boy era muito boy, eu não era tanto boy, nunca fui. Então, mas eu cheguei a conhecer e jogar. E vocês também aí tiveram, acho que essa experiência, né? Xbox Series, Série X. Ah, eu vou dar uma olhada aí. Vou dar uma olhada nesse filme aí. Será que encontra na Netflix aí? Na Streamel, né? Vamos procurar na Streamel, deve ter. E a sexta geração, que nós já estamos aqui mais atual, né? Talvez aí muitos de vocês não tenham nascido ainda, mas é a mais atual aí que a gente conhece. A sexta geração estabeleceu aí a era dos 128 bits. Aqui nós já estamos, né, com a tecnologia do hardware já melhorada. Então nós temos mais poder de processamento. Foi marcada pelo grande salto gráfico, né? Por quê? Poder de processamento aqui gerou salto gráfico aqui. Então aqui surge o surgimento PS2, que deu relação ao antecessor PS1, né? Então a gente teve lá já o nascimento do PS1 e daí o surgimento do PS2, que o Victor falou ali que acha pai é o PS2. Mas ainda tivemos a apresentação pela Microsoft, né? A principal concorrente da Sony, que é a geração do Xbox. E aqui a gente fica na briga, né, turma? Eu não sei qual que vocês são. Se vocês são sonistas ou são Microsofts, né? Ou são Xbox. Então tem a briga aí, qual que é o melhor? Xbox ou PlayStation? Eu, na minha experiência aí com PlayStation, já concordando ali com o Victor, eu gostei do Xbox. Eu sou mais Xbox. Mas existe aí os prós e os contras, né? E sempre vai ter. Então, tem gente que vai gostar do Xbox, tem gente que vai gostar do PlayStation, e aí é a briga, né? E hoje em dia a gente não precisa mais brigar sobre isso, né? Porque aí existe agora uma nova tendência no mercado que eu vou falar na próxima aula, tá? Mas a gente fica então aqui nessa sexta geração, e na próxima aula a gente volta terminando as gerações posteriores aí e conversa um pouco mais sobre esse game aí. Então vamos dar continuidade aqui na geração dos videogames. Nós temos a sexta geração aqui entre 2000 e 2020, 2005, nós estávamos falando da aula anterior. Essa geração estabeleceu aqui o 28 bits, marcado pelo grande salto gráfico aqui do PS2 em relação ao seu anterior PS1. Estávamos falando aqui da briga, né, do Xbox com o PlayStation, né? Eu sou mais da caixa, né, da caixinha, do Xbox. E tem gente que é mais PlayStation, né? Fala, Amanda, levantou a mão e quer perguntar alguma coisa? Então ainda tivemos a apresentação aqui da Microsoft com o Xbox e depois da Sony aqui
das gerações atuais agora, PlayStation 1, 2, 3, 4, 5, né? Dentre desses consoles aqui nós tivemos os jogos GTA, o Pro Evolution Soccer, né? Bem interessante aqui, gostei bastante desse jogo aqui, joguei bastante. Halo Shadow of the Colossus, né? E outros jogos aí que tem aí que vocês devem conhecer, porque eu vi que vocês são uma turma bem tecnológica e bem da parte de gamer, né? Bem gamer aí, todo mundo aí gosta de game. Seguindo a nossa estrutura aqui, nosso Rafael Game na veia, né, Rafael? Isso aí. Seguindo nossa linha de raciocínio aqui, conceituando então, vamos para a geração sétima. Mine, Vitor falou Mine, controle na veia, né, Cauã? Isso aí, turma. God of War, né, Cauã? Isso aí, turma. E a sétima geração a gente fica ali, sétima geração, oitava e a nona geração, nesse período aqui de 2006 até os dias de hoje, tá? Então nós temos aqui até os dias de hoje essas gerações aqui. Nessa geração aqui nós presenciamos a grande evolução dos consoles, tá? Em termos de tecnologia, performance e gráfico, chegando à resolução 4K, né? Hoje nós temos mais casa aí, né, disponível já nesse momento em que eu falo para vocês. E aqui nesse período nós fomos apresentados a consoles mais complexos, possuindo mais memória, hardware, disc, né, placas gráficas melhoradas, assim como acesso à internet e o carregamento de mídias sociais, né? É isso que eu queria falar para vocês. Tá chegando ao tempo que nós não vamos mais ter consoles, né? Já estão decidindo já ter em mídias isso e dar disponível para as pessoas jogarem pelos PCs ou pelas televisões, né? Algumas televisões hoje, não sei quem de vocês aí tem a televisão em casa, televisão mais nova, já tem como jogar, por exemplo, Xbox ali na TV. Então, assim, os programadores estão fazendo não mais jogos para consoles específicos. Tipo, nós tínhamos apenas jogos para PlayStation, alguns tipos de jogos, e outros tipos de jogos somente para Xbox. E hoje não, eles estão fazendo já um geral aí que funcione em todos os consoles, né? E principalmente nas mídias como a TV nossa, na nossa casa. Então está tendo uma evolução aí nessa ideia e provavelmente os consoles aí vão sofrer também essas alterações aí nessa atualização aí tecnológica, tá? Pode ser que possa existir o fim dos consoles? Pode sim. Vamos ver, vamos esperar os próximos capítulos. Também tivemos jogos auxiliados por novas tecnologias, né? Como a captura de movimento, óculos de realidade virtual. Conhecemos também da Sony, PlayStation 3, 4, 5 e da Microsoft, né, o Xbox 360, o One e Series X, né? Da Nintendo também nós temos lá a Nintendo, né, o Wii e o Switch. Eu sou muito fã do Switch, tenho vontade de comprar. Até um dos consoles que eu tenho vontade de comprar talvez seja o Switch por ser portátil, por eu poder jogar em qualquer lugar que eu tiver, né? Então, é interessante isso, eu gostei muito. Então, eu tenho essa vontade de ter aí o Switch. Além de outros consoles aí que a gente tivemos a grande popularidade e avanços gráficos, né? Como os PC games, os computadores pessoais, né? E também os portáteis, né? Vários consoles portáteis aí que a gente tem, que tem gráficos gigantescos aí, rodam bastante jogos aí da categoria dos gamers, ok? Se vocês tiverem algum aí que vocês queiram compartilhar com o professor, pode falar e a gente vai compartilhando na sala aí. E aqui nós temos uma atividade aí para vocês escreverem aí no caderno de vocês aí. Quais que as gerações que vocês acham aí sobre cada console, cada jogo desse aqui. Então eu quero que vocês façam essa atividade aqui. Cada console aqui vocês escrevem qual geração é, tá? Se vocês quiserem que a gente faça junto aqui na sala, a gente pode fazer. Eu marco aqui, ó, por exemplo, número 1 aqui. Qual geração vocês acham que é esse jogo aqui? E que jogo que é esse aqui, né? Alguém conhece aí? Não é o Zelda. A gente acabou de falar. Ah, não, é o Zelda sim, né?
Esse é o Zelda. Tá certo, esse é o Zelda. E qual geração que vocês acreditam que é essa geração aqui? É na sexta geração? De 2000? De 2000 é a sexta geração, né, César? Vitor? Nintendo, né? A parte do Nintendo. Tá, então vamos colocar aqui, sexta geração. Depois a gente confirma lá no nosso gabarito. Sexta geração aqui. Tá? Aqui nós temos o 2. Quem conhece aqui o Atari e lembra mais ou menos aí que geração é o Atari? Primeira, segunda, anos 90, Vitor. Rafael, anos 90 também. O Cauã falou segunda geração, né? Vamos colocar aqui segunda geração. Tá, o Cauã acho que acertou, hein? Anos 90, o que a gente tem em anos 90? Anos 90 nós temos não essa geração, tá? Não vou falar porque eu vou dar spoiler daí da próxima resposta. Mas não é anos 90. Mas o Cauã acertou ali, segunda geração. Aqui nós temos o número 3, eu vou colocar aqui. Qual geração vocês acreditam que é? O Mega. O Mega Drive. O Mega Drive, eu acho que não é da terceira geração, hein? Anos 80, o César. Dos anos 80 para frente, César, pode ser, mas qual geração que seria daí? O Vitor, terceira geração. Vou ficar com a resposta do Vitor, que eu acredito que ele está próximo ali. Terceira geração. Tá? Vamos pular aqui para o número 4 aqui embaixo. Aqui. Esse jogo aqui todo mundo conhece, né? O Davi falou lá, terceira geração também confirma com o Vitor. Né? O Davi, eu acho que está longe, Davi. Quarto, eu acho que não. Mas vamos ficar ali com a terceira geração, eu acho que é isso aí. Mas, obrigado pela resposta aí. Quarta geração, a gente tem outras questões ali. Não, desculpa, Davi. Você tá certo. Você tá certo. Porque a terceira geração ali, a gente tem outro console. Você tá certo. Aqui, eles falaram terceira geração, mas não é terceira geração, não. Nós temos a quarta geração aqui. Quarta geração aqui. Davi. Foi o Davi que falou, né? Quarta geração. É, pessoal. Eu vou ter que dar crédito pro Davi aqui. O Eduardo falou também quarta geração. Aqui no número 4, aqui nós temos o Mário, né? Qual geração é o Mário? Agora sim nós podemos conversar aí. Ó, o Davi tá acertando na questão ali. Quem mais? Rafael? É tudo terceira, né? Então, agora acho que nós estamos falando a mesma linguagem aqui. Tá? Vamos pro PS2 aqui. Número 5. Amanda, Vitor, Cauã, todo mundo terceira geração acertaram, né? Eu acho que é isso. Sexta geração, o PS2. Vamos colocar aqui então, depois a gente vê se é correta a resposta. Mas eu acredito que sim. Eduardo, eu acho que quinta geração não. Quinta geração a gente tem um outro console ali que chega na quinta geração. Mas vamos ficar com a resposta da sexta geração aqui. Eu acho que vai bem. Tá? Vamos aqui então para de novo aqui para voltar para a geração anterior. Nintendo aqui, o Nintendinho. O que vocês acham que é? Primeira, segunda, terceira geração. Cauã, terceira. Anderson, segunda. Maria, terceira. A grande maioria, terceira geração. Vou colocar terceira geração aqui. Tá? Vamos para o Nintendo 64, então. Número 7 aqui. Qual geração vocês acreditam que é essa? Nintendo 64. Sexta geração? Eu acho que não, hein?
Vitor falou quinta geração. Quem mais na quinta geração aí? César, Anderson. Quem mais? Vitor. O resto falou 4. Maria falou 4. Emily falou 4. Eduardo falou 1. Davi, quinta geração. Rafael 4. Maria 4. Davi 4. E eu vou ficar... Eu vou colocar a quinta geração aqui. Tá? Ficou dividido entre 4 e 5 aí, tá? Eu vou dizer para vocês por que que não é 4. Porque nós temos 4 aqui no Mega, né? Quarta geração no Mega. Então, 2 quarta geração de console eu acredito que não. Tá? Ficamos com a quinta geração. Acredito que quem falou quinta geração está mais próximo da resposta aí. Tá? Essa imagem aqui, número 8. O que vocês acreditam que seja? Que jogo que é? E qual geração é? Quinta ou sexta geração? Porque os gráficos já são mais avançados. Então nós estamos na quinta ou na sexta geração. Sexta geração, não é Fortnite. Mas provavelmente seja sexta geração, né, turma? Vamos colocar aqui sexta geração. Beleza, grande maioria, 6666, tá amarrado, né, Anderson? Esse é o número do coisa ruim, né? Tá repreendido, né, Cal? Beleza, então. Então vamos para a figura número 9, aqui do ladinho aqui, ó. O arcade. Qual geração é a do arcade? Vamos voltar, agora vamos voltar. Pulamos lá da última geração para uma das primeiras lá. Vocês estão falando que é a segunda? Todo mundo vai na segunda? Eu acho que nós já temos segunda aí de console na tela aí, se vocês olharem na tela aí. Eu acho que não é a segunda. Quem dá mais? Todo mundo falando 2, mas nós temos aqui, ó, o Atari na segunda geração, ó. Pense bem aí. Nós não falamos nada de primeira geração aqui ainda. Nós temos Pac-Man, Pong, temos um jogo atual aqui, que é essa última figura aqui. Agora melhorou a resposta de vocês aí. Não é terceira geração, é o começo lá de tudo. Vamos colocar aqui primeira geração. Primeira geração. Tá, vamos pro Pong aqui já então. 10ª imagem nossa aqui. O que vocês acham que é o Pong aqui já então, falando de primeira geração? O professor deu spoiler, né, para vocês, né? Primeira geração. Aqui nós temos primeira geração. Nós temos 2 primeiras geração, que são os arcades, fliperamas e o Pong, primeira geração, né, turma? E sobrou para nós o quê? 2 imagens, não, 3 imagens aqui ainda, né? A 11 aqui, Pac-Man. O que vocês acham que é o Pac-Man? 2, segunda geração? Pac-Man vem junto com o Atari, correto? O Atari está em qual condição ali em cima que vocês colocaram? 2? Grande maioria 2. Segunda geração, então. Sobrou Xbox e esse jogo aqui. Esse jogo aqui, eu acredito que é bem atual, né? Eu não consegui reconhecer pela imagem aqui qual jogo que é. Vocês conseguem saber? E me digam qual jogo que é e qual geração é esse jogo. A imagem 12. Sétima geração, César. Sétima geração, Eduardo. Quem mais? Cauã, sétima geração. Vamos marcar essa sétima geração? E esse jogo aqui, alguém sabe como que é o nome do jogo? Já jogou, já viu? Pela imagem ali, conseguem ver? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a imagem para vocês. Vai lá. Pela imagem ali, você sabe dizer qual jogo é? Chega de 666 aí, Maria. Bora lá, não sabe que jogo que é? Sei não, desconhece. É o Ori. Um jogo mais atual. E o último aqui, 13. Tá?
qual que é a geração desse console aqui? 7777. Sétima geração. Vamos corrigir então? Vamos corrigir então? Agora chega de votação aí, encerradas as votações. Vamos verificar aqui. Imagem 1, né? Imagem 1, qual que era o jogo mesmo que vocês falaram? Do Zelda, né? Então, o Zelda entrou com o 64, não foi? O Zelda entrou com o 64, correto? Correto ou não correto? Então, o Zelda é quinta geração. Correto ou não correto? Correto. Então, a resposta correta aqui seria quinta geração. Então, nós temos aqui o Zelda quinta geração com o Nintendo 64, tá? Então, o Nintendo 64 aqui, a imagem do lado, também é da quinta geração. Os dois são da quinta geração. Então, já corrigimos os dois, tá? Vamos aqui no 2, no Atari. Deixa eu apagando aqui, porque daí a gente não se perde. Então, vamos apagar aqui. Aqui ficou certo, quinta geração. E o 7 aqui também ficou certo, quinta geração. Vamos corrigir o próximo. Número 2, a imagem aqui, o Atari. O Atari, ele é da segunda geração, 4 e 8 bits, e ele está junto com o jogo da imagem 11, do Pac-Man. Então, eles têm conexão. Então, vamos apagar. Segunda geração, Atari e Pac-Man. Guardaram aí? Depois eu deixo para vocês registrarem, fique tranquilo. Imagem número 3. Nós temos aqui o Mega. O Mega, ele é da quarta geração, correto? É sim. E qual jogo que está relacionado a ele, que a gente não viu, ficou desapercebido aqui, é o Donkey Kong. Donkey Kong é da quarta geração, tá? Então vamos apagar aqui também. Nós temos Donkey Kong, quarta geração, Mega, quarta geração. Nós temos aqui depois a quinta figura aqui, sexta geração. Vocês estão me dizendo aqui que o PlayStation 2 é da sexta geração, correto? Correto, é da sexta geração. Tem mais alguém que é da sexta geração aqui, de jogo? O Sheldon, né? Cadê o Sheldon? Aqui, ó, sexta geração. Esse é o jogo do Sheldon. Então, nós temos aqui o jogo, sexta geração, e o console, sexta geração, PlayStation 2, correto? Estou acompanhando vocês aí agora, vocês estão com mania de escrever o 6 aí agora, ficou... Só porque o professor falou que estava repreendido aí. The King, The Power, né? Daqui a pouco vem um pastorzinho aí. Outro console aqui. Imagem número 4 aqui. Nós falamos que o Mario aqui é da terceira geração, correto? Correto, o Mario é da terceira geração. E o Nintendo também é da terceira geração. Então vamos apagar aqui, está correto a informação de vocês. E que mais? Oitavo ali. Oitavo a gente já fez, né? Deixa eu apagar aqui. Oitavo era o jogo aqui. O jogo aqui, vamos voltar. Aqui, o arcade aqui, figura 9. Qual geração que era? Nós falamos, vocês falaram que é a primeira geração. Correto, é a primeira geração. E o que tem mais na primeira geração? O jogo do Pong. O jogo do Pong está correto, é a primeira geração. Então quem falou isso, a grande maioria falou, acertaram, tá? E sobrou aqui figura 12 e figura 13. Vamos lá corrigir? Figura 13 é o jogo Ori, o atual, sétima geração, correto. E nós temos aqui a figura 13,
que é o Xbox, que é a 7ª geração. Correto. Então, são os dois da 7ª geração. Então, registre no caderno de vocês aí, o gabarito da questão é essa aqui, ó. Primeira geração, 71, 77, fliperama aqui e Pong. Segunda geração, 4 bits, 8 bits, 78, 83, jogo do Pac-Man e o Atari. Nintendo, terceira geração, 16 bits, 84 a 90, jogo do Mario. Mega, quarta geração, 16 bits, 90 a 95, o Donkey Kong. Nintendo 64, quinta geração, 32 bits, 104 bits, 95 a 2000, com o Zelda. Sexta geração aqui, né, o PlayStation, 128 bits, 2000 a 2005, com o Shadow of the Colossus aqui. E a 7ª geração, Xbox, com o jogo atual do Ori, que é a geração atual 7, 8 e 9. Tá ok? Beleza? Registraram essa informação aí? Bora continuar aqui. Eu tenho um vídeo para mostrar para vocês agora. Pode falar. Tá. Então, vou mostrar um vídeo para vocês aqui agora. Vou pedir um minuto para vocês. Vou abrir aqui o vídeo. Desculpa aí, a gente não vai conseguir terminar o vídeo. A gente retorna na aula, na próxima aula, porque eu falei que ia ter que entregar a aula para vocês aí 10h40, tá, professor? Então a gente retorna. Eu posso deixar disponível o vídeo lá no Classroom também, tá bom? Aquele abraço. Bom final de semana e feriado para vocês aí.